Boa tarde, Borges e Baltazar. Amanhã, amanhã, como sabem, o antigo presidente da República, Armando Guebuza, vai à tenda da BO prestar declarações em relação ao caso das dívidas ocultas. Na vossa opinião, o que é que se pode esperar da ida do presidente Guebuza, tendo em conta a importância dele em todo este caso, uma vez que o mesmo aconteceu na altura em que ele ocupava o cargo de chefe de governo, presidente da República e presidente do partido que controlava e controla até hoje o Parlamento. O que é de esperar das declarações de Armando Guebuza amanhã em sede deste tribunal? Eu penso que, antes de mais, é preciso que sejam declarações relevantes, não é? Para completar aquilo que já foi produzido até agora. O que eu não sei, ou que tenho algumas dúvidas, é se, de fato, o juiz está interessado em ouvir Armando Guebuza, porque me parece que ele sempre tentou afastar Nussi deste julgamento, pelo menos para ser ouvido como declarante. Como penso também que foi forçado pela própria atitude de Guebuza, que já tem uma imagem, vamos dizer assim, um pouco não, completamente chamuscada na opinião pública, e que está a procurar, nesse processo, lavar essa mesma imagem. Portanto, ele podia ser ouvido de outra forma, mas preferiu estar na BO, que é para ter esta interação direta quase com as pessoas, no sentido de explicar que ele não está envolvido e possivelmente até atirar as responsabilidades para uma outra entidade. Portanto, Guebuza, para mim, é um tipo que, ou é uma pessoa que, neste momento, está numa situação fragilizada. E ele julga, para mim, que esta é uma oportunidade flagrante que ele tem, sendo um julgamento que está a ser transmitido para todas as províncias do país, de distritos, etc., e até para fora do país, aqueles que conseguem aceder, e vai usar claramente este julgamento para poder, por exemplo, poder caminhar na rua, como faz o presidente Chissano, sem que as pessoas lhe apontem o dedo por ter cometido alguma ilegalidade. Então, eu, em suma, penso que há de ser uma ação mesmo de lavagem de imagem por parte do Guebuza, que ele pretende fazer isso, e ser ouvido de outras formas, respondendo às perguntas num papel, não teria esta possibilidade do povo ouvir e, de fato, avaliar se ele tem ou não responsabilidade neste processo. Responsabilidades tem, porque nós não sabemos, pelo menos eu penso que tem, o que nós não sabemos é até que nível é que tem, se é a nível civil, se é criminal ou se é administrativo, mas certamente que tem alguma responsabilidade, e se dentro daquilo que é o quadro legal não se conseguir apurar como, tanto, subsumir os fatos praticados à lei, eu penso que é preciso começar a pensar que a nossa lei tem problemas e ela deve ser corrigida para que fatos futuros destes, quando vierem a acontecer, possam ser sancionados. Boris, qual é a tua opinião? Eu penso que concordo com o que Baltazar disse e acrescento que o Guebuza é um declarante especial, não só por ser antigo presidente da República, mas pelo seu profundo envolvimento no caso das dívidas ocultas. Profundo envolvimento, quando Guebuza se sentar no banco dos réus, no banco dos réus não, no banco dos declarantes amanhã, no banco dos réus estará sentado o seu filho, que nunca foi trabalhador, funcionário do Estado. E, então, ali há uma ligação que nunca foi feita de por que o filho do presidente é réu num processo que envolve negócio do Estado.
Simultaneamente estará sentada a sua assistente particular, que não tinha nenhum poder de decisão no Estado, mas também recebeu dinheiro da Privivest, como ela própria assumiu, embora tenha contado a história que contou. Estará sentado o seu assessor político. Então, eu penso que Guebuza, o que muitos moçambicanos pensam, eu particularmente, era que Guebuza fosse ouvido como um arguido, e não como declarante. Esse ser ouvido como declarante está mais para a nossa fragilidade da justiça, como o Baltazar está a dizer. Ele, o presidente Guebuza, é a pessoa que dirigia o Estado e o partido. O partido dele, na altura, recebeu 10 milhões de dólares. O próprio Guebuza tratava Jean Bustano, um simples vendedor de barco, de pai e filho. As mensagens mostravam isso que foram divulgados no julgamento em Nova York. O Guebuza está na lista de consultores da Privivest, ele e os seus filhos, divulgado pelo FBI. Então, numa situação de separação de poderes, de funcionamento de instituição de justiça plena, Guebuza era para ser ouvido como arguido, não como declarante. E quando for ouvido como declarante, amanhã será um meio serviço da justiça, porque o serviço pleno seria ouvi-lo como arguido. Ser arguido não significa que é culpado, mas pelo menos esclarecer é quanto arguido. E amanhã, eu espero que ele não chegue lá fazer o comício popular, como ele vem fazendo, que foi fazer na Comissão Parlamentar de Inquérito. Chegar a dizer lá que não, eu faria de novo tudo o que eu fiz, porque fiz em nome da pátria. Quer dizer, faria de novo contratar negócios do Estado, depois seu filho sair com bons milhões de dólares, os moçambicanos saíram mais empobrecidos, como um estudo mostrou que cerca de 2 milhões de moçambicanos foram empurrados para a pobreza, enquanto o filho dele e outras pessoas próximas a ele saíram milionárias. Então, eu penso que o tribunal não dê esse espaço para ele chegar lá a fazer comício popular. Espero que o tribunal consiga cortá-lo quando ele entrar no mato, ele consiga direcioná-lo às questões. E tenho muita expectativa que o Ministério Público faça as questões que esperamos ouvir de Guebuza, como, por exemplo, qual é a sua relação com Privivest, porque que o filho dele é arguido num processo que ele não era funcionário do Estado. Então, eu tenho uma expectativa muito grande, espero que a minha expectativa não seja defraudada. Borges e Baltazar, o Borges agora a falar-se, tocou na segunda questão que eu queria vos colocar, que era o que podemos esperar da performance amanhã do juiz, da procuradora Ana Sheila e dos advogados de defesa dos réus. Eu faço essa questão porque a impressão que eu tenho pessoalmente é que durante estes meses de julgamento assistimos a um juiz que, minha impressão, que algumas vezes foi incisivo e implacável para com alguns declarantes e para com alguns réus, e foi muito tolerante para com os outros, não sendo o mesmo, não conseguindo ser imparcial para com todos. Amanhã estará em frente do juiz, a procuradora terá em frente de si e os advogados de defesa Armando Emílio Guebuza, um ex-presidente de Moçambique, ex-presidente do Partido Frelimo e considero eu politicamente um dos presidentes mais fortes que Moçambique já teve. Baltazar, o que é que podemos esperar do juiz, da procuradora? Eu começasse por dizer que estou com saudades da procuradora Ana Sheila quando começou o julgamento. Ela mostrava uma contundência sem limites contra os arguidos. Tanto, fiquei um pouco surpreso quando não teve questões para colocar ao Maleano. E Maleano é um pouco aquela figura que, ligado aos outros ex-ministros, como das pescas e o Mondlane, começam já um pouco a ser as pessoas que tinham algumas responsabilidades
neste comando conjunto. Não sei até que nível. Então, quando você é do Ministério Público e não tem questões para colocar ao Ministro das Finanças, é um bocadinho, é um pouco suspeito isto. Quer dizer, o que é que se pretende aqui? Um pouco na linha do que se vem dizendo, que é um julgamento, e concordo em parte, porque aquilo que a Ordem dos Advogados disse na sua conferência de imprensa é que um pouco que já existe uma sentença, okay? E pela forma como o juiz, em algumas partes, conduz o processo, me parece que ele não está a seguir aquilo que é o processo penal, mas está a seguir um processo na cabeça dele que ele deve levar até a um ponto. Então, ele vai afastando as possíveis ameaças de ele desviar desse foco e seguir por outro. Se formos a reparar, parece que estava agendada a audição de Jean Bustani, mas dias depois já não vem Jean Bustani. Quer dizer, isto leva a uma percepção das pessoas de que este julgamento, de alguma forma, é forjado para queimar umas e outras pessoas e deixar outras preponderantes fora do esquema. Portanto, tenho com saudade da Ana Sheila Maringula voltar a ser aquela senhora contundente. É claro que o arguido é diferente de declarante, e mesmo a forma como as questões vão ser colocadas tem que sempre ter em conta este aspecto em concreto. Quanto ao juiz, eu penso que já disse um pouco daquilo que acho que é a sua atuação neste processo, mas espero que amanhã também, de alguma forma, porque ele também já não está com a imagem na sociedade muito boa, já existem já há muito tempo, e se calhar isso se consolidou agora, pessoas a falarem no sentido de que o juiz, de fato, está a procurar um caminho diferente daquele que devia ser. Então, se calhar, ouvir Guebuza e questioná-lo de forma também um pouco mais contundente, isto pode ajudar, de alguma forma, a lavar a imagem que ele tem na sociedade e do próprio julgamento, que a partir de certo ponto começou-se a falar em julgamento político e outras questões. Então, eu penso que o juiz também tem aqui uma oportunidade para, de alguma forma, lavar essa imagem que ele tem. Achas que amanhã o antigo presidente da República, Armando Guebuza, irá tentar arrastar o atual presidente Filipe Nyusi para, usando o termo popular, para o barulho? Olha, eu penso que de forma direta talvez não, no sentido de puxar a responsabilidade por algum fato para o atual presidente da República. Mas penso que aquilo que ele vai dizer, e eu acho que Guebuza é um presidente, ou é uma pessoa muito, para além de ser esperta, é uma pessoa que pensa, e já mostrou que tem alguma coisa dentro da cabeça, diferentemente deste atual, me parece que não tem nada. Então, acho que, de alguma forma, Guebuza indiretamente vai, através de fatos que ele vai contar, através de situações que ele possa ter vivido, na altura em que estava-se a cozinhar esta questão das dívidas, no comando conjunto, comando operativo, que são coisas que me fazem alguma confusão na cabeça, mas vai tentar procurar, através de fatos, através de elementos que ele se lembra e que tenha conhecimento, portanto, levar Filipe Nyusi para a sarjeta. Portanto, e isso não vai faltar, porque estamos, como eu disse no início, o Guebuza está num jogo de lavagem de imagem, e para ele lavar a imagem dele, tem que lavar, depois deitar a água suja para alguém, que é para essa pessoa ficar, portanto, a ser queimada. Então, eu penso que, de fato, as revelações de Guebuza amanhã vão ser nesse sentido. Lavar a minha imagem, mas não é só lavar a minha imagem, porque paira aqui na sociedade um pensamento e que não se pode dizer que todos não são responsabilizados, nem Nyusi, nem Guebuza. Então, se a sociedade está pensando assim, Guebuza quer lavar a imagem,
perante a sociedade, o que ele vai fazer é se lavar e pegar aquela água suja com que ele se lavou e molhar, portanto, aquele que, entre aspas, neste momento, é o seu principal adversário neste processo. Pode esperar da performance do juiz, da procuradora e dos advogados de defesa dos réus, tendo em conta o estatuto do declarante que estará na tenda amanhã. Bom, eu penso que, primeiro, uma coisa extra-julgamento é que há toda uma campanha para tentar dizer que o tribunal não está a fazer bom trabalho, e o Ministério Público também. Por não estar a conseguir responsabilizar a corrupção. Um dos principais problemas deste país é a impunidade, no geral. As pessoas cometem corrupção porque sabem que depois não vão ser punidos. Mas, neste caso, eu estou a dar benefício de dúvida ao bom trabalho que o Ministério Público está a fazer. Primeiro, conseguiu trazer pessoas que comeram dinheiro das dívidas ocultas. De todas aquelas pessoas que estão a ser julgadas, nenhuma que não passou da sua esfera patrimonial o dinheiro das dívidas ocultas. Isso é muito bom. E um processo que aconteceu há 10 anos, 2012, 2013, 2014. Então, o Ministério Público conseguiu andar atrás do dinheiro e trouxe filho de Guebuza e outras tantas pessoas. Então, eu acredito no Ministério Público por causa disso, e eu penso que a diferença na forma como se aborda um e outro declarante é precisamente pelo seu grau de envolvimento, mas também pela sua cooperação com a justiça. Há outros declarantes que chegam a fazer confusão, como um senhor que andou lá, chamado Fanuel, chegou lá, não queria falar porque alegava isto, alegava aquilo, e o Ministério Público e o Tribunal lhe deu um tratamento difícil. Mas há outros que chegam e cooperam, como o Mongiane, chegou lá e falou, teve um tratamento diferente. Então, eu penso que o tratamento é função de como cada declarante se posiciona. Aliás, o mesmo se viu com relação a réus. Há réus como Antônio Carlos de Rosário, que chegou lá, contou historietas e teve a audição mais longa, com interrupções, com ameaça de expulsão. E há outros réus que chegaram, disseram que sabe, cooperaram e tiveram um tratamento mais amigável, ou seja, colaboraram na busca da justiça. Com relação à performance do Ministério Público, eu espero que, tendo conseguido trazer Guebuza ali para ser ouvido, vai colocar todas as questões que precisam saber. E eu acho que o juiz vai saber lidar com o caso. Eu estou decepcionado com o juiz pelo fato de não deixar, de ser ele a proteger o presidente Filipe Nyusi para não ir para lá. Eu penso que caberia aos advogados do próprio presidente Nyusi argumentar que o presidente Nyusi não pode ir para lá, não cabia ao juiz fazer isso. Mas seja como for, é diferente do caso do Jean Bustani. Jean Bustani queria prestar declarações escondidas no seu bunker, num sítio que não se sabe onde é que é. Nós vimos o caso do senhor Dawali de Construções, prestou declarações via Zoom, a partir da Argélia, mas numa instituição de justiça. Porque imagine que a pessoa presta declarações escondidas no seu bunker, depois começa a abusar do tribunal, falta a verdade. Tem que haver uma responsabilização imediatamente. Onde vai se encontrar o Bustani para se responsabilizar se ele vai prestar declarações a partir de uma parte incerta? Então, tinha o que o tribunal disse, eu concordo, é que ele tinha que prestar declarações estando numa instituição da justiça seguindo os protocolos. Não é estar escondido no seu quarto ou sei lá onde prestar declarações. É diferente do caso de Nyusi. O caso do presidente Nyusi, o juiz simplesmente não quer ouvir falar do presidente Nyusi. Vamos ter expectativa no futuro, quem sabe, da mesma forma que sempre que um presidente sai do poder, os seus são chamados à justiça até aqui. Vamos ver se acontece com o presidente Nyusi quando sair do poder, mas esse é outro debate. Mas eu espero que o Ministério Público continue a seguir as pegadas de dinheiro, recuperação de ativos, acima de tudo, o dinheiro que terá ido para a esfera da família Guebuza, se consiga esclarecer. E eu, para não ser hipócrita, eu espero que este seja simplesmente o primeiro processo das dívidas ocultas e que nos processos autônomos que vierem a seguir, pessoas como o presidente Guebuza, como o presidente Nyusi e outras pessoas que agora não estão lá como arguidos, possam ser arguidos para esclarecer o caso em sede da justiça. E, Boris, amanhã
Na sua opinião, o presidente Guebuza pode tentar arrastar Filipe Nyusi para tentando envolvê-lo em toda a artimanha que culminou com este escândalo das dívidas? Essa pode ser a estratégia de defesa, não. Pode ser a estratégia usada pelo presidente Guebuza, ou vê um presidente Guebuza a não querer envolver Nyusi e a ter declarações completamente diferentes, porque a opinião pública neste momento, alguns jornais, todos tentam conjunturar o que é que eventualmente Guebuza irá falar, e a maior parte julga que o presidente Armando Guebuza irá tentar de todas as formas trazer ao barulho o presidente Nyusi. Eu penso que vai tentar trazer o presidente Nyusi ao barulho, como todos os guebuzistas, entre aspas, fizeram, desde Gregório Leão, Antônio Carlos do Rosário, o próprio filho do Guebuza, até a Ângela Leão, até os advogados da família Guebuza, que são advogados não só da família Guebuza nesse processo de dívidas ocultas, mas de outros processos, como do julgamento do assassinato da filha do presidente Guebuza. Então, essa gente toda guebuzista sempre perguntou: mas onde é que está o presidente Nyusi? Onde é que está o ministro da Defesa, que era coordenador do comando político? Quer dizer, alguém até chegou a dizer que o governo, naquela altura, era ministro da Defesa, né? O que não é verdade. Se dá um excesso dá excesso de relevância ao papel do ministro da Defesa, que, como sabemos, na atual arquitetura da governação em Moçambique, o presidente manda tudo. Nós estamos num regime presidencialista. Eu não acredito que um ministro da Defesa tenha um campo de ação muito grande sem o conhecimento do presidente. Mas eu penso que o presidente Guebuza há de fazer todo esse esforço, seguindo aquilo que já tem sido padrão dos seus, de chegar a dizer que não, o ministro da Defesa é que assinou, o ministro da Defesa é que sabe, o ministro da Defesa é que assinou, e criar, ampliar esse entendimento social de que falta alguém naquele julgamento chamado Filipe Jacinto Nyusi. Eu penso que há de fazer isso. Eu acho que nesse aspecto, pelo menos no nível popular, há de ser bem sucedido, porque ele pode chegar a dizer: olha, esse documento que assinou o contrato de concessão de serviço de monitoria e proteção com a Proíndico, é Nyusi, e quem assinou esse documento de pedido de empréstimo é Nyusi, quem assinou esse documento a dizer o ministro das Finanças para emitir garantias é Nyusi. Então, chamei o ministro da Defesa, ok? Então, será uma estratégia que vai funcionar. Eu acho que o presidente Guebuza vai usar esta estratégia, mas, ainda assim, é importante que as pessoas não esqueçam que neste país quem decide é o chefe. Os outros cumprem com as decisões do chefe. Então, não vale a pena depois começarmos a pensar que, estranhamente, naquele governo de 2009 a 2014, o ministro da Defesa era mais importante do que o presidente. Não podemos esquecer isso, apesar de Guebuza vai usar essa estratégia. Guebuza sempre, quando o presidente da República, foi a última pessoa a tomar as decisões mais importantes da vida do país, como é o caso de Nyusi agora. Para terminar, quero perguntar a vocês dois, findo esta parte da escutação dos declarantes, o que é que podemos esperar deste julgamento? Ou quais são as grandes ilações que tiramos deste julgamento, que já vai na reta final? Eu penso que uma das relações é que, como se diz na gíria popular, parece que o rei vai nu em Moçambique. Temos um Estado completamente fragilizado. Um Estado em que ninguém controla ninguém. Cada um pode fazer as suas coisas e aquele que deve controlar é esse que está a fazer. Não consegue ter, portanto, capacidade suficiente para chamar a atenção de que isto mais aquilo deve ser feito desta forma. Ora, as leis, uma das coisas que as instituições como o Banco Mundial e FMI vieram dizer depois deste escândalo é que tem que se alterar a legislação, etc. Eu penso que as leis, não só as leis devem ser alteradas,
mas um conjunto de procedimentos que permitam que este sistema de checks and balances seja de fato efetivo. O Boris estava a dizer que o presidente de Moçambique tem excesso de poderes, não há dúvida nenhuma, é quase um imperador. Então, como me dizia há uns anos, nesta questão de direito constitucional, um professor que eu tive, que por acaso é da Frelimo também, o Oscar Monteiro, o desenho arquitetônico da Frelimo é que quando o chefe manda, manda. Não manda as meias. Tem que mandar na sua totalidade. E isto é mau para um país. Um país não pode ter um imperador e dizer que esse mesmo país é democrático. Então, se é democrático, por que tem um imperador que manda em tudo, manda em todas as instituições, pode autorizar, entre aspas, que se pratiquem certos atos sem respeitar o poder que as outras instituições têm, etc. Então, eu penso que, de alguma forma, uma das coisas que tem que ser reforçada aqui é, de fato, a questão prática de como é que as coisas funcionam e não só estarmos a olhar para o aspecto legal. Porque neste país já foram produzidas muitas leis que até podemos dizer que são boas ou satisfatórias, mas não resolveram os problemas. Os problemas continuam lá, mas temos essas leis lá. A questão, para mim, é mais de natureza prática. Como é que estes poderes se equilibram? Como é que eles funcionam? No sentido de um poder chamar, sem interferir nas funções do outro, mas poder chamar a atenção a um determinado órgão que está a extravasar as suas competências, que não pode ir para além daquilo que são os seus limites, porque se nós ficarmos, de fato, nesta componente que está a insistir muito, o FMI, o Banco Mundial de Reformas Legais, não vamos longe. E os exemplos são vários no nosso país. Então, o que eu espero é que se reforcem o poder das instituições, em que haja um verdadeiro equilíbrio de poderes, que passe a haver esse equilíbrio de poderes, e que haja respeito entre os órgãos. Eu penso que só dessa forma é que nós vamos conseguir parar este tipo de situações. Se, de fato, o Ministério das Finanças ou o governo pode contratar dívidas sem passarem pelo parlamento, isso, no fundo, o que estão a dizer é que nós podemos, e aquela instituição que vocês dizem que deve fiscalizar a nossa ação, não tem capacidade para, de alguma forma, travar aquilo que nós estamos a fazer. Então, eu penso que, de fato, o grande problema deste país são instituições fracas. E essas instituições têm que começar a funcionar, essas instituições têm que ser atribuídas poderes efetivos de controle uma das outras, porque se isso não for feito, eu penso que não tiramos nenhuma lição daquilo que aconteceu neste lugar. Eu concordo com a conclusão de Baltazar de instituições fracas e eu acrescentaria que são instituições fragilizadas. Fragilizadas porque se beneficia disso. Porque com o parlamento fraco, você tem filho do presidente a receber milhões de comissões de negócio entre o Estado e uma empresa privada. Com instituições fracas, você tem o filho do presidente a viajar, pago pelo serviço de instituições fracas, você tem pessoas como Nhangomele a irem fazer apresentações no comando conjunto, sem serem funcionários do Estado, pelo menos naquilo que se diga. Então, você com instituições fracas, você tem até amigos do filho do presidente, como Bruno Tandane, Langa, receberam 8,5 milhões porque facilitou um negócio. Então, são instituições fragilizadas, é benefício de determinadas pessoas. Então, com este julgamento, para responder à sua questão, Edson, eu penso que ficam duas coisas. Primeiro, os moçambicanos que puderam ter o privilégio de assistir o julgamento ao vivo, pelo menos compreendem o que é que nós andamos a dizer todos os dias, que nós somos malucos quando dizemos, não, o principal problema deste país é a corrupção. Então, acho que finalmente compreendem que no negócio de 2,07 mil milhões de dólares, a parte que foi efetivamente para o negócio do Estado é minúscula. A outra parte se dividiram, comeram, compraram Bugattis, compraram Mercedes, compraram apartamentos, alugaram aviões da África do Sul para ir para Bazaruto e refastelaram-se. E isso foi revelado em tribunal. Então, eu penso que, com ou sem condenados, com penas ou sem penas pesadas,
O primeiro grande ganho, a primeira grande lição que sai desse julgamento é que, finalmente, os moçambicanos puderam ver ao vivo e a cores como é que a governação é neste país. E que, em função disso, se lance uma semente, ainda que não seja da nossa geração, mas que os nossos filhos, os jovens e adolescentes que agora assistiram ao julgamento através das redes sociais, possam compreender como é que esse país está a ser espoliado e, em função disso, sejam cidadãos diferentes, cidadãos ativos, cidadãos que lutam pelos seus direitos. Agora, a parte da justiça, nós estamos num sistema num regime autoritário, que o poder político controla os outros poderes, o parlamentar, o judiciário. Então, não espero muita coisa. Pode haver concertações para penas mais brandas, para continuar a impunidade, mas não há concertações para continuar a manipular a mente dos moçambicanos. Então, eu penso que o grande ganho, a grande lição tirada desse julgamento é abrir as portas da podridão da governação em Moçambique, mostrar como é que os ricos vivem, que usam dinheiro desse país para colocar chão flutuante nas suas casas, enquanto os moçambicanos não têm estrada para circular, que usa dinheiro desse país aqui para comprar, sei lá, oferecer-se 1.007 toneladas de vinho para beber e refastelar-se, quando nos centros de saúde não tem antimaláricos. Pessoas moram. Então, eu espero que esse é o grande aprendizado que sai desse julgamento, abrir as portas da podridão da governação deste país para que os moçambicanos vejam e, em função disso, aprendam a fazer alguma coisa pelo bem do seu país. Muito obrigado, Val, e voltamos brevemente.